Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, 15º domingo do tempo comum. E nós ouvimos esta passagem do Evangelho, talvez uma das mais conhecidas de todos nós, a passagem do bom samaritano. Lucas é, por excelência, o evangelista da misericórdia. Que passagem iluminadora para a nossa vida cristã, para a essência da nossa vida cristã. Nós temos aqui um mestre da lei, um conhecedor da lei, um mestre da lei, claro. Ele armou uma armadilha ali para Jesus, preparou uma armadilha para Jesus.
O evangelista fala, para pôr Jesus em dificuldade. A preocupação do mestre era de todos nós. Quem não quer dar a vida eterna? Todos nós. Todos nós queremos a vida eterna. E ele perguntou, o que eu devo fazer? Como que se ele não soubesse? Ele sabia. E a lei prescreve. Os 2 mandamentos, inseparáveis mandamentos. O duplo preceito inseparável, o amor a Deus é o próximo. Santo Agostinho disse que o amor a Deus é o primeiro na ordem dos preceitos e o primeiro na ordem da execução. Como preceito, amar a Deus acima de tudo. E para executar esse preceito, nós temos que amar o próximo. E São João disse na primeira carta que se você não ama seu irmão que vê, você não ama a Deus a quem não se vê. Seria um mentiroso. Então, a inseparabilidade do amor a Deus e ao próximo são as faces de uma mesma moeda, se fosse assim dizer. É impensável dizer, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. É um amor de mentira. É um amor falso. Não brilha. Para que a luz de Deus brilhe através de nossas vidas, é preciso que amemos a Deus e ao próximo inseparavelmente. Mas aí aquele mestre da lei, não basta saber a Bíblia, não basta saber a lei, não basta ter o conhecimento, ele quis se justificar. Muito bem, quem é meu próximo? Jesus não respondeu a sua pergunta, porque não é essa a pergunta fundamental. A pergunta fundamental é de Jesus: quem se faz próximo do outro? Ora, saber quem é meu próximo não é difícil. Difícil ou exigente é fazer-se próximo. Repito, o próximo está na beira do caminho, como na parábola do bom samaritano, essa história que Jesus conta. Agora é preciso saber se eu estou disposto a dele me aproximar. Quem se tornou próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Essa história é muito interessante que Jesus contou para desmascarar o mestre da lei. Nem tanto preocupado com a vida eterna, mas justificar a sua conduta, que o amor era muito restritivo. Se amasse aqueles que pertencessem ao povo de Deus, já era o bastante. Mas Jesus, em todos os momentos, ele redimensiona o amor. Não se ama apenas os queridos, ou os que nos fazem o bem, já teríamos recebido a recompensa. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz claramente: amai os vossos inimigos, rezai por eles. O amor cristão não é troca. Jesus nos amou não porque fôssemos bons e santos, mas nos amou quando éramos pecadores, para que nos tornássemos bons e santificados dia a dia. Porque ser santo não é algo que se conquistou, é algo que se conquista dia a dia. Santidade, eu digo, é um processo, é uma escada de degraus que levam para a eternidade. Todo dia eu tenho que subir um degrau na escada da santidade, do amor a Deus e no amor ao próximo. E vocês ouviram bem? 3 atitudes diante daquele homem que fora assaltado. A primeira, nós ouvimos, é o sacerdote, depois o levita, depois o samaritano. Os 2 primeiros viram e se desviaram. Embora conhecedores da religião e da lei, viram, mas não sentiram compaixão e nem se compadeceram. Agora o samaritano, que era considerado aqui inimigo, possivelmente inimigo daquele que estava no chão, jogou fora todos os preconceitos, todas as barreiras. Ele viu, diz o Evangelho, sentiu compaixão e cuidou dele.
viu e sentiu compaixão e fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas daquele que fora assaltado. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Estava ouvindo, preparando a homilia, eu vi que a gente pode fazer aqui 3 degraus para alcançar a vida eterna. Temos que subir 3 degraus. Muita gente vê a coisa ser feita, apenas vê e se desvia, como os sacerdotes, como o levita. O primeiro degrau é ver, enxergar o sofrimento do outro. Mas tem um segundo degrau, tem que sentir compaixão. Esse meu irmão que está sofrendo com fome, com frio, com sede, ou precisando de uma palavra amiga, eu tenho que sentir compaixão. Tornar minha a sua existência, isso é compaixão. O seu frio é meu, sua fome é minha, sua dor é minha, sua angústia é minha. Que possa. Então, compadecer é chamar para si a dor do outro. Depois, não basta. Não basta ver, não basta sentir compaixão. Aquele samaritano tocou, jogando fora a lei do puro e impuro, aproxima-se, cuida daquele homem, toca, derrama óleo, vinho, cuidou dele. E não só cuidou ali, levou para a hospedaria, levou para a pensão e ainda assegurou o valor necessário, 2 moedas de prata, e assegurou que tudo que fosse gasto ainda seria por ele pago. Isso é cuidar, é se comprometer. Na igreja, há pessoas que veem as coisas para fazer. Nossa, tem tanta coisa acontecendo, ponto. Outros já deram um passo, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo, meu coração está apertado, passo 2. Mas tem um passo 3 que a gente tem que dar. O que nós vamos fazer? Tal família está com problema, vi, compaixão. Tal família está com problema. Agora eu vou fazer, o que eu posso fazer para essa família? Passar pela beira do caminho, se desviar como sacerdote levita? Ou a gente falar, não, nós temos que fazer alguma coisa? Sim, o cristão é aquele que faz alguma coisa. O cristão é aquele que faz a diferença. Não basta ver, não basta sentir compaixão. Tem que conjugar o terceiro verbo, cuidar dele, cuidar dos que estão à beira do caminho. Papa Francisco, várias vezes, nos seus escritos, nas suas pregações, catequese, ele volta a esta passagem, chamando-nos à responsabilidade de ver a realidade que estamos vivendo. Há muitos à beira do caminho, há muitos nas periferias existenciais que precisam tocar nosso coração, e como igreja nós precisamos, em saída, ser sinal de compaixão e de solidariedade. Papa Francisco é o Papa da compaixão, da sensibilidade para com esse mundo tão sofrido. Claro, eu falo Papa Francisco, todos os demais, sem dúvida, mas hoje é Papa Francisco, eu tenho que falar dele. Hoje, mais do que nunca, o Papa Francisco é para o mundo alguém que procura viver essa passagem do Evangelho. É um homem que vê a realidade, é um homem que se compadece de tudo que está acontecendo e sempre se prontifica a cuidar. Isso em visitas a hospitais, asilos, ajudas concretas para povos sofridos. E creio que esse samaritano, é este samaritano que devemos imitar. Eu e você podemos nos identificar com o sacerdote levita,
Não deveríamos. Nós temos que nos identificar com o samaritano que se aproximou, viu, sentiu compaixão e cuidou do que estava à beira do caminho. Como é verdadeira a igreja, que tem Jesus como centro, segundo a leitura, que tem Jesus como fonte de vida. Como é feliz a igreja que, amando Jesus, curado por Jesus, com o óleo e o vinho, o óleo da ternura, o vinho da esperança, se coloca a serviço em favor da vida daqueles que mais precisam. É Jesus o médico e o remédio para nossas feridas, nossas enfermidades. E nós temos a palavra de Deus para nos alimentar. Nós temos a palavra de Deus para nos conduzir. Nós temos a palavra de Deus para iluminar a nossa vida, que não está distante, como disse a primeira leitura, está ao nosso alcance, em nossa boca, em nosso coração, para que possamos cumpri-la. Se eu quisesse, pudesse, vou dizer uma palavra muito simples e você vai entender. Lembro quando eu era criança, quando eu não queria fazer uma coisa, eu sempre dava uma desculpa. E minha mãe dizia: não invente desculpa. Quantas vezes a gente fica inventando desculpa diante de um bem que tem que ser feito? Hoje eu voltarei para casa com esse propósito: menos invenção de desculpas e mais compromisso. Aliás, a renovação está aqui hoje. Quero deixar muito claro, não só para a renovação, é claro, para toda a igreja. A igreja católica, o cristão, tem que inventar menos desculpas e imitar mais o samaritano. Ver, sentir compaixão e cuidar dos feridos que estão à beira do caminho. Nenhum movimento, nenhuma atividade, nenhuma pastoral na igreja tem razão de existir se não for para cumprir essa passagem do Evangelho. Para que eu vou naquele movimento, naquele terço? É mãe rainha, ou mulheres, mães que oram pelos filhos, seja quem for. É para se abastecer, para a gente cuidar melhor daqueles que Deus nos confiou. Porque eu não posso inventar desculpa. A família está um caos. Isso eu também estou vendo. Agora vem uma segunda pergunta: mas nós temos que fazer alguma coisa pela família, pastoral familiar. É compaixão. Não pode continuar assim. Vamos cuidar das nossas famílias, vamos cuidar dos nossos grupos de oração, vamos derramar óleo e vinho nas feridas. O cristão não lava as mãos, quem segue Pilatos sim. O cristão suja as mãos no bom sentido da palavra, cuidando, trabalhando. Coloca a mão na massa. Se preciso for, né, aquilo que é intragável, ter coragem de limpar, de se comprometer. Cristãos não inventam desculpas, se comprometem. Acho que com isso eu resumo bem a homilia, não? Não é verdade que às vezes a gente arruma um monte de desculpa? Eu não posso ajudar. Eu não tenho recurso. Eu não tenho tempo. Eu não quero me comprometer. Tem gente que chega para o bispo e reclama que é uma maravilha. Mas na hora que fala: você quer ajudar? Bispo. E como padre, então eu vivi isso N vezes. Padre, olha a realidade tal. Eu falei: realmente está complicado. Posso contar com você? Sabe o que é, padre? Aí vem o problema do kikiki, né? É kikiki, né? O que tem gente que tem complexo de kiki? É terrível. Kikiki. Chega de desculpas. Amemos mais, nos comprometamos mais. Eu repito, insisto, porque tem gente que não escuta na primeira, vai escutar na segunda. Um dia, dando um passo aqui para concluir, tendo Jesus como centro da minha vida, segunda leitura, tendo a palavra que me alimenta, primeira leitura, tendo esse compromisso de me fazer próximo daqueles que mais precisam, vai e faz a mesma coisa. Jesus está falando para mim e para você hoje:
Para de teoria, passa para a prática. Decorar a Bíblia não leva ninguém para o céu. Mas um versículo da Bíblia pode levar. Ame a Deus, ame o teu próximo. A pior ignorância não é conhecer, decorar a Bíblia. A pior ignorância é não pôr em prática a palavra de Deus. Mas eu queria só dizer uma coisa interessante agora para você. Quando eu era estudante, de teologia, um padre falou uma coisa que eu nunca esqueci. Nessa passagem do bom samaritano, tem 3 atitudes. O assaltante pensa assim: o que é teu é meu. E no Brasil está cheio de gente assim, né? O que é do povo é meu. E se apropria, para dizer que rouba, né, do povo. O que é teu é meu. Existe um segundo tipo de pessoa, que é o sacerdote levita. O que é meu, o que é teu. Fica aí, se vira. O que é meu, o que é seu, e vamos à frente. Mas há um terceiro, que é o samaritano. O que é meu, é teu. Esse que eu tenho que imitar. Eu procuro viver assim. O que é meu, é de vocês. Tudo que eu sei, eu não guardo para mim. O que eu puder fazer para ajudar uma pessoa, eu faço. E sobretudo quando a gente percebe que ela precisa da ajuda, porque ajudar espertalhão também não ajuda, isso não está correto, não. Mas quando a gente sabe que precisa, abre mão, porque o que é meu, não é meu, é de Deus. O que é meu é seu. E quantas pessoas que eu conheci pobres materialmente, que vivem esta terceira atitude, e alguns que têm bens, vivem essa atitude. Essa casa, bispo, não é minha, é de vocês. O dia que o senhor quiser usar, está disponível. Essa mentalidade que deveria nos iluminar. O que é meu é seu. A minha alegria é sua. A minha pouca força é sua. Quando a gente faz isso, aumenta. Agora, quando a gente só fica, o que é meu, o que é seu, a gente fica pobre. Ou o que é teu é meu, a gente cai no pecado de roubar, de tomar do que é do outro. Simples, não? Mas eu nunca esqueci essa tabelinha, né? O que é teu é meu, o que é meu, o que é seu, o que é meu é seu. Aquilo que eu escrevo, aquilo que eu sei, eu não guardo para mim, é seu. Um dia uma pessoa perguntou para mim: bispo, posso usar tal texto do senhor? Eu só respondi: o que é meu é seu, use. Não, se você usar, você vai pagar direitos autorais. Tem gente mesquinha demais nesse mundo. Quando o bispo fala assim, todo mundo entende, ainda faz assim, né? Tem muita gente passando pela beira do caminho e às vezes com pressa de chegar perto, de chegar à igreja, como diz um canto antigo. Eu encerro a homilia trazendo um pensamento e a palavra de um teólogo da igreja do século III. O pensamento, sim, Jesus, esse samaritano é o próprio Jesus. Se Jesus, o samaritano, Deus me tomou a seu cuidado e me amou, também eu, curado dos meus males, posso amá-lo com todo o coração e a todos os irmãos como a mim mesmo. Interessante que a Renovação está fazendo aí formação para o Ministério de Cura e Libertação. Eu creio que aquele que experimentou a cura de Deus, experimentou é pretérito. Aquele que experimenta a cura de Deus cotidianamente, ele deve também curar, ajudar a curar os irmãos. Ninguém encontrou Jesus para si mesmo. Ninguém se apropria de Jesus. Curados para curar. Curados para curar. Quando eu vim celebrar hoje, eu pedi ao Senhor: Senhor, cura-me. Dá-me a palavra certa. Porque se eu não for curado, se eu não me abrir a sua palavra, como pregarei? Então, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. Agora, esse pensamento de Orígenes, um escritor da tradição cristã,
do século III, escreveu uma coisa tão linda, e você vai ser presenteado e presenteada nesta manhã. Literalmente é assim. A comparação que ele faz é maravilhosa. O homem que descia é Adão. Jerusalém é o paraíso. Jericó, o mundo. Os ladrões são os poderes inimigos. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas. O samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência. O jumento, o corpo de Cristo. A hospedaria que acolhe a todos os que querem entrar é a igreja. Os 2 denários, as 2 moedas, são o pai e o filho. O dono da hospedagem é o pastor da igreja, a quem é confiada a cura. O fato de que o samaritano promete voltar lembra a segunda vinda de Cristo. Não sei você, mas quando eu li isso aqui ontem, depois de fazer uma apostila com 10 textos, depois de 34 anos de padre, eu nunca tinha lido isso, foi a primeira vez. E eu fiquei boca aberta, de tão bonito que é, de tão profundo que é. Eu não vou repetir, porque depois você vai acessar no canal do YouTube da Diocese e vai ficar lá gravado. Se eu fosse você, correria atrás. Está lá no meu blog também, porque a gente fica lendo um monte de coisa que não serve para nada. Eu repito, é Orígenes do século III. Mas se você não guardou tudo, guarde ao menos uma coisa. Sigamos Jesus, o bom samaritano, e saibamos conjugar os 3 verbos: ver, sentir compaixão e cuidar daqueles que mais precisam. Tão somente assim amaremos a Deus e ao próximo. Estaremos rumando para o céu, para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.